Olá, seja bem-vindo ao canal Anatomia em Debate, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estômago, mas antes da gente iniciar, queria pedir para você, se você gosta do canal, está gostando aí dos conteúdos, por favor não esquece de deixar o joinha, curtir aí nesse vídeo, não esquece de compartilhar também e se possível se inscrever no canal para ajudar bastante a divulgação, ok? Então, esse vídeo é para quem tem algum problema aí de estômago, quer conhecer um pouco mais sobre o funcionamento desse órgão, você que está estudando na área da saúde. Não sem mais delongas, logo depois da vinheta, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o estômago. Pessoal, vamos falar um pouquinho da anatomia do estômago, importância desse órgão, que uma pequena montagem aqui para vocês, Então, é um órgão que fica aí na região abdominal, está muito relacionado à questão dos alimentos. Vamos seguir. Então, o estômago ele é a parte mais alargada do trato gastrointestinal. Ele fica localizado entre o esôfago e o duodeno, que é o início do intestino delgado. Ele mistura os alimentos e também vai atuar como reservatório. Então, o alimento ele pode permanecer aí dentro do estômago 3, 4 horas, por exemplo, dentro do processo de digestão. Tem a função aí de fazer a digestão enzimática, a digestão química do alimento. Vazio, ele é um pouquinho mais calibroso que o intestino grosso e ele pode aí conter de 2 a 3 litros de alimento. Transformando o litro em quilos muda um pouquinho de acordo com a densidade do alimento, o tipo de alimento, mas a água, por exemplo, seria 1 para 1, Então aqui só para a gente demonstrar, tem um recipiente de água de 5 litros, Então, a gente falando aí de 2 a 3 litros, daria metade, um pouco mais da metade desse recipiente de água. E a mesma coisa uma air fryer aqui de 5 litros, pra você ver quanto que de alimento cabe aí, em média no seu estômago, Seria metade, desse recipiente aqui da air fryer, um pouquinho mais da metade. Falando das partes do estômago, nós temos o esôfago e bem na entrada do estômago aqui uma área chamada cárdia. Na cárdia nós vamos ter o ósseo cárdico, que é o que controla a entrada de alimento aqui no estômago. Depois essa parte mais alta, o ápice aqui do estômago é chamado de fórnice, que tem a ver com teto, então fórnice gástrico. Aí vamos ter o fundo do estômago, o corpo, que é a maior parte, o antro pilórico e o canal pilórico, Aqui no piloro, que é essa porção mais terminal do estômago, nós vamos ter também um ósseo pilórico, que também vai controlar a saída do alimento, e a chegada aqui no duodeno, que é o começo do intestino delgado. A curvatura menor está demonstrada aqui por esse tracejado vermelho, E uma parte onde ocorre uma angulação dessa curvatura menor aqui é conhecido por incisura angular. Depois nós temos também a curvatura maior, que vai desde a cárdia lá, para todo esse tracejado em verde, até o piloro aqui, Então fica aqui demonstrado para vocês todas essas partes do estômago. Sobre a parte interna, nós vamos ter as pregas gástricas, que isso tem a ver com a mucosa do estômago, e quando ele está vazio, contraído, elas são mais proeminentes. Conforme o estômago vai se enchendo de alimento e vai se distendendo, essas pregas elas vão diminuindo bastante até o ponto da mucosa ali, esse revestimento interno ficar praticamente liso, Isso também aumenta a superfície de contato aí, com os alimentos, essa estrutura das pregas gástricas aqui. Temos aqui também o canal gástrico, que ele seria uma área dessa região da mucosa, onde o alimento ele tem uma passagem mais facilitada, então é como se fosse um suco. Essa região aqui, essa mucosa, ela é mais aderida à túnica muscular do estômago, por isso que ela não se movimenta com tanta facilidade, E o líquido ingerido, saliva, alguns alimentos tendem a ter uma grande facilidade de vir aqui entrar, pela região da cárdia, o ósseo cárdico aqui, e já ir em direção ao piloro aqui, o ósseo pilórico. Então, principalmente no processo de deglutição, onde isso aqui é mais evidente, ok?
Continuando, um pouquinho das relações do estômago, a relação aqui com o aumento menor, o aumento maior. Esses dois aumentos, eles são pregas do peritônio, né, dos peritônios aí. E aqui a gente tem a ligação, né, do estômago com o fígado, por exemplo, intestino, ok? Aqui mostra o peritônio parietal e visceral, o estômago aqui, é a relação com esses peritônios. O ligamento gastroesplênico, que liga o estômago ao baço, né? E aqui numa imagem com ele mais íntegro e aqui uma imagem com ele mais aberto, mostrando que por ele também passam vasos sanguíneos, ok? O ligamento gastrofrênico, que liga o estômago ao diafragma. E aí falando propriamente do diafragma então dividindo, né, o que é tórax do que é abdômen. Nós temos aí alguns forames, né, alguns buracos aqui no diafragma. E aí, por exemplo, nós temos aqui, né, o forame da veia cava, por onde vai subir a veia cava inferior. Nós temos o hiato esofágico, que é esse que a gente vai comentar agora um pouquinho com mais propriedade. E o hiato aórtico, por onde desce a artéria aorta, né? Pensando aqui, por exemplo, no hiato esofágico, então o esôfago ele passa por esse espaço, né, por esse buraco, esse hiato, e aí ele vai encontrar ali o estômago, né, e vai desembocar ali no estômago, que mostra a mucosa, a transferência de mucosa, né, do esôfago para o estômago. E aqui mais uma vez mostrando todo o esôfago passando pela região torácica, passando aí pelo hiato esofágico e chegando no estômago. Fiquem atentos a essa imagem aqui, porque mais lá na frente a gente vai falar de uma doença que pode afetar justamente essa região do hiato esofágico aqui. Vamos falar um pouquinho do processo de digestão, né? A gente vai ter aí após a deglutição, a chegada desse alimento no estômago, mas antes mesmo dele chegar ali, né, conforme a gente já está mastigando, a gente já tem a liberação de ácido clorídrico, né, o suco gástrico produzido pelo estômago. Existem também outras substâncias que são liberadas, vou falar já já. E esse vídeo aqui mostra pra gente um pouquinho dessa movimentação, né, do alimento dentro do estômago. Eu vou repetir ele aqui, para que vocês possam ver, né, com mais atenção. Deixa só ele finalizar a animação. Então, vamos lá. Então, ó, o alimento sofrendo uma mistura lá dentro do estômago, pelas contrações aqui da musculatura do estômago. E depois, né, ele vai sendo liberado, vai saindo através do ósseo pilórico aqui e vai chegar no duodeno. Então, o processo de digestão, de mistura e digestão química que ocorre aqui dentro do estômago. Olha lá, saindo aqui pelo ósseo e vai chegar no duodeno. E aqui, então, a presença aí desse suco gástrico, né, o ácido clorídrico. Quando o alimento ele chega no estômago, ele é chamado de bolo alimentar. E aí ele passa por todos esses processos que a gente está dizendo aqui dentro do estômago e ele se transforma em quimo. Então, chega bolo alimentar, sai quimo, que é a parte muscular, essa túnica muscular do estômago. E esse vídeo mostra pra gente a movimentação dos órgãos, né? Então, toda vez que a gente respira, os órgãos abdominais, por exemplo, eles vão se movimentar. Não, fígado, estômago aqui, pâncreas lá atrás, né, os rins, o baço, o intestino. Então, a importância do movimento desses órgãos e como eles não estão totalmente soltos, né, dentro da cavidade, preso por estruturas ligamentares, fáscias, né, como nós vimos aí o peritônio também. Então, é importante que esses órgãos se movimentem bem, porque caso eles tenham algum bloqueio, isso também pode ocasionar problemas. Falando das células da mucosa, né, e a produção de determinadas substâncias, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui foi ampliada a mucosa gástrica, a parte superficial vai produzir o muco, um pouquinho mais abaixo nós temos a produção do bicarbonato, né? O muco vai ser uma barreira aí de proteção física, né, para o tecido do estômago. O bicarbonato vai ajudar a tamponar o ácido gástrico para evitar um dano ao epitélio. Células parietais, por exemplo,
vão produzir o suco gástrico, né, o ácido gástrico ou ácido clorídrico. Elas vão ativar a pepsina e também vão matar bactérias aí. Tem a produção desse fator intrínseco, que combinado aí com a vitamina B12, né, permite a absorção. Células semelhantes a enterocromafins aí vão produzir histamina, que vai estimular a secreção de ácido gástrico. Células principais vão produzir o pepsinogênio, que é uma forma inativa, né? E depois do contato do pepsinogênio com o ácido clorídrico, né, o suco gástrico, vai se transformar em pepsina, que vai ajudar no processo de digestão das proteínas. Então, as proteínas, né, vão ter o seu grande trabalho de digestão aqui, né? A gente tem também a lipase gástrica, que vai digerir gordura, também produzida pelas células principais. As células D vão produzir somatostatina, que vai inibir a liberação de ácido gástrico. E as células G vão produzir gastrina, que vai estimular a secreção do ácido gástrico. Existem ainda mais alguns hormônios, né, que eu quero comentar. Falar um pouquinho, por exemplo, da grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago. E ele tem a ver com a fome, né? E então o estômago ele vazio tal vai aumentar a produção de grelina para estimular a fome, enquanto que eu tenho um hormônio chamado leptina, que é produzido aí principalmente, né, pelo tecido adiposo e ele gera saciedade. Então são hormônios que vão estar se balanceando, né? Falando um pouquinho também da gastrina aqui, a gastrina é o que vai estimular a produção de suco gástrico, né, de ácido clorídrico. E o peptídeo inibidor gástrico ou peptídeo insulinotrópico dependente da glicose, conhecido por GIP, ele vai inibir a produção de ácido clorídrico, né, de suco gástrico aqui pelo estômago, ok? Falando da vascularização do estômago, nós temos o tronco celíaco, tá, que deriva aqui da aorta, né, um ramo da artéria aorta. E aí esse tronco celíaco ele vai gerar alguns vasos sanguíneos, né? Mas principalmente a artéria hepática comum, a artéria esplênica, né, e a artéria gástrica esquerda. Da artéria hepática comum, nós vamos ter mais dois vasos importantes aqui. Nós vamos ter a artéria gástrica direita, aqui, e aqui embaixo a artéria gastroduodenal. Todos esses vasos, eles vão levar sangue para o estômago. Tem alguns que eu vou complementar na imagem seguinte, mas só para a gente recapitular, né? Então, tronco celíaco, aí nós vamos ter a artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica, que vai levar sangue também lá pro baço, né? A artéria hepática comum, que vai derivar a artéria gástrica direita e gastroduodenal. Então, vamos seguir. E aí, aqui, ó, nós vamos ter novamente artéria hepática comum, artéria gastroduodenal, tá? Artéria gástrica direita, e aí a gente vai ter também a gastroomental direita, né? Que vai derivar da gastroduodenal, a artéria gastroomental esquerda, tá? Que deriva ali da artéria esplênica, né? E artérias gástricas curtas, que também vão derivar da artéria esplênica. Então, aqui da artéria esplênica, ó, mais uma vez, sai a gastromental esquerda e sai essas gástricas curtas. Então, esses são os vasos sanguíneos mais importantes, né? Então, a hepática comum, gastroduodenal, né? A gástrica esquerda, gástrica direita, a gastromental esquerda, gastromental direita e as gástricas curtas. Na questão, né, do retorno da parte venosa, nós vamos ter também a veia gástrica direita, veia gástrica esquerda, as veias gástricas curtas, veia gástrica média, a gastromental esquerda, gastromental direita, né? A pancreático duodenal aqui vai ajudar também, a pré-pilórica, tá? São veias que todas vão desembocar aqui depois na veia porta, que vai ali passar pelo fígado e depois vai para a veia cava inferior.
Falando da drenagem linfática, alguns linfonodos que nós vamos encontrar. Então, os linfonodos celíacos, né? Os linfonodos hepáticos comuns, linfonodo gástrico esquerdo, paracárdico direito, também suprapilórico, aqui, né? Infrapilórico, tá? Gastroomental direito, gastroomental esquerdo, né? E os gástricos curtos. Os paracárdicos aqui também esquerdos. Todos esses linfonodos, eles vão drenar para a cisterna do quilo, que é essa dilatação aqui, né, da região linfática. E a cisterna do quilo vai derivar aqui, então, vai drenar para o ducto torácico, que depois vai desembocar na veia braquiocefálica e essa linfa vai retornar para o sistema circulatório, né? Nós temos aí a inervação tanto simpática quanto parasimpática, lembrando que a simpática, né, tóraco-lombar, e a parasimpática crânio-sacral, né? Então, como inervação, os ramos vão derivar de T5 a T12, saindo lá, né, do corno lateral da medula, e aí nós vamos ter aqui os nervos esplâncnicos, né, o esplâncnico maior, o esplâncnico menor, tá? O plexo e gânglio celíaco também são importantes aqui para levar essa inervação simpática para o estômago. Lembrando que a inervação simpática vai diminuir a motilidade do estômago, né? E aí a parasimpática, nós vamos ter principalmente, né, o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano. Lembrando que aqui nós vamos ter o nervo vago direito e esquerdo, que depois vão, né, se transformar em nervo vago posterior e anterior, e vão inervar a parte parasimpática do estômago, e aí sim aumentando a motilidade intestinal. Como camadas, nós temos a túnica mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. São as camadas do estômago. E aí a gente fala de algumas patologias, né? Temos o vôvulo gástrico, que nada mais é do que uma torção do estômago. Em muitas questões isso aqui vai evoluir para processo cirúrgico, tá? Então a forma como ele pode torcer, né? Dependendo do eixo que for afetado. As hérnias de hiato, que é aquilo que eu estava dizendo lá atrás para vocês. Então o estômago ele tem que ficar abaixo do diafragma. Por uma fraqueza aqui, né, dessa região do hiato, pode acontecer do conteúdo, né, de uma parte do estômago vir para a região superior, né, do diafragma e gerar essa hérnia hiatal aqui, ou hérnia de hiato, tá? A gastrite, que é um processo inflamatório da mucosa, aqui demonstrado nessa imagem. O H. pylori, né, o Helicobacter pylori, que em países mais subdesenvolvidos é mais comum disso aqui acontecer. Então, alimento contaminado, problemas ligados à questão de saneamento básico, por exemplo, a gente pode adquirir essa bactéria aqui. É muito comum, até mais do que a gente imagina, mas nem sempre ela dá problemas, mas quando traz problemas ela pode gerar situações aí de gastrite, úlcera, refluxo. Então, muitas vezes é o causador de muitos problemas aí relacionados ao estômago. Existem ainda também as úlceras gástricas, que é uma ferida, né, nesse epitélio, nesse revestimento do estômago. A pirose ou azia, né, que seria essa sensação de queimação e ardência que a pessoa pode ter aí nessa área, né, ou próxima do estômago aqui, ou já na área de esôfago. A doença do refluxo gastroesofágico, então quando nós temos um problema com o esfíncter aqui, ele se dilata e o conteúdo estomacal ele pode retornar para o esôfago. E aí fica uma dica aqui, né? Se a pessoa dormir com o lado esquerdo apoiado, pela anatomia do estômago, diminui esse refluxo. E muitas vezes também precisa inclinar um pouquinho a cama, né? Erguer um pouco para ajudar nesse refluxo. E aqui alguns artigos que eu tomei como base para preparar esse material para vocês. Fica a dica aí, né, para leitura também. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, né, que
tenho prazer em responder para vocês. Mas fica aqui a importância desse órgão, como ele é inervado, como ele é vascularizado, a função dele, né? E também algumas patologias, né, as mais comuns aí. Então, forte abraço a todos, tudo de bom para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.